É fato que na busca por restauração de casamento nós cometemos diversos tipos de erros, desde os mais banais, os mais triviais ali, até os mais graves, aqueles que realmente impactam na qualidade de vida de quem está buscando, impacta na fé de quem está buscando e consecutivamente vai impactar no resultado da busca por restauração de casamento, né? Nós cometemos erros leves, erros moderados e erros extremamente graves. E em todos eles, seja do leve ao grave, a gente precisa praticar a correção. Nós precisamos corrigir este erro, tanto para que nós venhamos a ter uma busca, né, o momento, o tempo de busca mais leve, mais suave, enquanto nós aguardamos pela restauração, e também para obtermos o resultado da restauração do casamento e, por conseguinte, um casamento estável, um casamento na presença do Senhor. Então eu quero falar aqui de pelo menos 5, é claro que são muito mais, mas eu quero falar de pelo menos 5 erros, talvez os mais importantes, os maiores, aquilo que realmente traz um impacto severo para a busca de restauração e, consecutivamente, para o resultado, tá? Antes de eu começar, eu quero dizer para vocês que a maioria, se não a totalidade desses erros é praticado justamente quando nós não temos o equilíbrio, nós partimos para os extremos, polo negativo ou polo positivo, e a gente não consegue manter o equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio das nossas razões, das nossas faculdades mentais. Então, o desequilíbrio é que vai provocar ou produzir a maioria destes erros e, portanto, então, o equilíbrio ele é fundamental. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia nos orienta a nós, para sermos mais felizes, nós dominarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque é mais feliz quem faz isso do que quem conquista uma cidade inteira. Portanto, meus amados, eu preciso trazer para vocês aqui os erros, mas sim, não é só consertar o erro pontual e aí você não cuidar ali do equilíbrio, de você ter domínio próprio, de você se dominar. Porque se assim você não fizer, você vai acabar tendo outros problemas. Corrige-se um, mas surge outro lá na frente, por causa do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio na fé. É importante que você tenha o equilíbrio, tá bom? Vamos lá para o primeiro erro. Queridos, um grande erro, né, e talvez o primeiro grande erro que a gente comete é a gente ali olhar para a situação ou enxergar pequeno demais, né, ou enxergar gigante demais. É a questão do extremo também. Nós olhamos para a separação, para o divórcio, e nós dizemos, não, isso é uma crise, vai passar, e aí você olha para a situação e você não considera aquilo como sendo algo que você precisa desenvolver um trabalho sério, uma busca séria, intensa, para ter a restauração do seu casamento. Você considera que é uma crise, que isso vai passar, que isso naturalmente vai ser mudado. Você olha para a situação e diz, não, isso é só um problema de caráter do marido, da esposa, e aí você não considera o reino espiritual, você não considera a luta que existe, a batalha que existe no mundo espiritual, e você ignora isso e não luta com as armas certas. Obviamente que não terá os resultados corretos, né? Logo você vai ver que o marido não vai voltar, que a esposa não vai voltar, e que o negócio é mais profundo ainda, e aí você já desiste da busca por restauração, justamente porque você olhou para a situação com um olhar bem superficial, você não conseguiu enxergar as camadas, a profundidade, e aí chegou nesse ponto. O inverso disso é você olhar para a situação da separação, do divórcio, do relacionamento do cônjuge lá com os estranhos, como sendo algo intransponível, como sendo uma barreira ali que separa vocês em definitivo, e como se nada pudesse remover essa barreira ou saltar essa barreira. Você considera isso algo gigantesco, ou então você superestima a questão da separação e do divórcio ali, ou você superestima, você dá um poder
poder a mais para aquilo, como se aquilo fosse algo impossível de acontecer e, por consequência, você acaba desistindo. Você olha para a situação e você diz, não é nada, ou você diz, é muita coisa. Você entende? Não pode percorrer esses extremos. É preciso entender, sim, que a restauração é algo sério, que a separação que ocorreu, sim, foi uma ruptura muito séria e que precisa de todos os cuidados necessários. Mas é importante entender também que não é algo impossível de se resolver. Sim, é possível, sim, tem restauração, sim, Deus vai fazer. É preciso você ter esse equilíbrio, tanto emocional quanto de fé, queridos. Conseguir enxergar as camadas profundas, mas também ter fé suficiente para entender que estas camadas profundas podem ser curadas, podem ser sanadas, e sim, pode haver restauração do seu casamento. Tá? Aí, quando nós superamos isso, nós passamos a nos questionar. E já entrando no segundo ponto, nós passamos a nos questionar por que a separação ocorreu. E aí é justamente o momento onde nós definimos de quem é a culpa. Né? Nós definimos de quem é a culpa. A culpa é toda minha. E essa é a tendência, tá, queridos? Você se culpar por tudo, você se responsabilizar por tudo, como se você não tivesse sido um bom marido, uma boa esposa e aquela conversa toda. E aí você tenta, dessa forma, justificar por que é que o seu marido te abandonou, por que é que a sua esposa te deixou. E aí você entra nessa neura e isso vai fazer muito mal para você. Isso vai fazer mal para as suas emoções, para os seus sentimentos. Você vai trazer toda a responsabilidade para você e você vai querer corrigir tudo, e aí a hora que você corrigir tudo, você vai se deparar que o marido ainda não voltou, que a esposa não voltou, porque não é somente você, tem o outro lado também, mas muitas vezes nós não conseguimos entender isso, nós olhamos só para nós, ou então nós fazemos o outro caminho inverso, né? Que é responsabilizar o marido por tudo, responsabilizar a esposa por tudo, ou seja, a gente não consegue dimensionar as coisas, responsabilizar as coisas e colocar elas nos seus devidos lugares. É importante que se diga que na questão do casamento nós somos culpados por uma série de coisas, né? Diversas coisas durante o casamento. Nós somos culpados por muitas vezes não propiciar um ambiente gostoso, saboroso ali para o cônjuge estar conosco, né? E criamos ali momentos de tensão, momentos em que o cônjuge prefere estar na rua, ou como a Bíblia mesmo diz, né? Em cima de um telhado do que com a mulher ou o homem rixoso. Muitas vezes nós somos culpados por não propiciar o ambiente saudável dentro de casa. Mas entenda, uma coisa é não criar um ambiente saudável e outra coisa é você querer a ruptura de tudo. A ruptura de tudo. Então, a gente precisa assumir os nossos erros, aonde nós erramos, mas não retirar ou tentar justificar a atitude da outra pessoa, porque isso também é um erro, isso também é uma falha. Porque ao mesmo tempo que nós chamamos para nós toda a responsabilidade, nós tiramos toda a responsabilidade do outro. E aí o outro não muda, o outro não é transformado. E o caminho inverso também é verdadeiro. Quando nós procuramos culpar e responsabilizar o outro por todas as questões que ocorreu no casamento, ou no término, ou na separação, nós estamos dizendo, eu não tenho erro, eu não preciso mudar, eu não preciso ser corrigido. E aí você espera só a correção do outro lado e você não corrige. E aí tem-se um problema também, porque a restauração do casamento é a restauração de dois indivíduos que, restaurados, conseguem ali viver, conviver, voltar a conviver juntos novamente. Então é preciso entender e dimensionar a culpa de cada um nessa situação toda. E não se responsabilizar pela culpa do outro. O que é do outro, o que é seu, cada um com o seu, e corrige aquilo que precisa corrigir. É claro que a intercessão pelo outro, para fortalecer, para ajudar o outro na transformação, é muito importante e é fundamental, e Deus nos chama para isso, né? Então devemos sim praticar.
E quando falamos de culpa, nós entramos aqui no terceiro ponto, quando nós falamos de culpa, sobre problemas e responsabilização, a gente também precisa entender uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente tem uma ilusão. Né? A gente acha que a busca pela restauração, a oração, a intercessão, ela vai resolver todos os problemas. E que quando o marido voltar, quando a esposa voltar, você não terá mais problema nenhum. Você não vai ter que lidar com nenhuma situação difícil. E isso é um erro. Isso é um erro e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu uso sempre o exemplo de você compra um lindo vaso, sabe aquele vaso lindo, maravilhoso, feito por um artesão excepcional, incrível, e você põe ali no aparador da sua sala. Lindo, maravilhoso, as pessoas chegam e admiram e tal, mas aí de repente você ou qualquer outra pessoa está fazendo alguma coisa, esbarra no aparador e derruba esse vaso. Esse vaso, ele quebra, ele estilhaça. Ok, você manda para um profissional que vai cuidar daquele vaso e vai fazer a restauração daquele vaso. Perfeito, ele volta para sua casa e ele parece que nunca quebrou na vida. Parece que ele é daquele jeito desde que foi construído, mas você sabe que teve uma restauração. Mas as outras pessoas não percebem, porque a restauração ela foi perfeita, nos mínimos detalhes. No entanto, a restauração não exime você de redobrar os cuidados para que ninguém mais esbarre ali e venha derrubar novamente este vaso. É isso que nós precisamos entender. A restauração, ela procura corrigir o erro que levou à separação, ela procura sanar o problema que levou a toda a destruição do matrimônio, a destruição da família ali, né, como um todo, mas nunca vai tirar de você a responsabilidade de você cuidar para que isso nunca mais venha a se repetir. Ou seja, a restauração vai resolver o problema que existe, mas quem vai trabalhar para cuidar, para que o problema não ocorra novamente, precisa ser você. Continuando na intercessão, continuando na oração, mas também fazendo a sua parte, trabalhando ali para que haja ali harmonia dentro de casa, para que haja respeito, para que não haja aquelas cobranças que não servem para nada, somente para dar dor de cabeça, aquelas cobranças infrutíferas que você sabe que não vai levar a lugar nenhum, mas você acaba cobrando, seja do lado do homem, seja do lado da mulher, não importa. A questão toda é que você precisa entender que a restauração, sim, é um passo importantíssimo e fundamental para você ter o teu marido, a tua esposa de volta. Mas cuidar do seu casamento dali para frente é responsabilidade sua e também é óbvio do seu marido, da sua esposa que voltou. Mas é importante que você entenda, você que está sendo ministrado hoje aqui, é importante que você entenda que o seu trabalho não acaba quando o marido volta, quando a esposa volta. É preciso continuar, perseverar em fazer a coisa correta. Porque em não fazendo a coisa correta, você vai ter novos problemas consecutivamente, novos desertos, e aí sim a coisa pega. O segundo deserto é bem mais difícil do que o primeiro. Então é importante tomar muito cuidado e entender essas questões. Partindo para o quarto ponto, e novamente a gente volta aqui na questão dos extremos, é sobre quem restaura o teu casamento. É justamente isso. A gente erra muito em achar que muitas vezes nós é que restauramos o casamento. Nós é que vamos fazer e acontecer, e aí é através das nossas atitudes que o marido vai se encantar, que a esposa vai ficar admirada e vai voltar para casa, vai voltar para você. Muitas pessoas que lidam, que trabalham com a questão de separação, restauração de casamento, elas têm uma ideia, uma pregação aí de que você precisa, por exemplo, manter relações sexuais para que o seu marido ele seja encantado por essa relação. Mas eu digo para você que vocês tiveram relação aí ao longo do seu casamento, que às vezes durou anos,
E não foi isso que segurou. Então a gente precisa entender que quem restaura o casamento é Deus, através de uma transformação de personalidade, de caráter, de consciência, através de salvar, de libertar, de transformar o seu marido, a sua esposa, através disso. Só que também, queridos, aqui nós partimos para um outro extremo. Não é apenas entender que Deus faz, é Deus que vai fazer, e largar tudo nas mãos de Deus e se vira aí, Deus, só toma conta que eu vou cuidar da minha vida. Não é assim, querido. Você precisa saber que quem faz a transformação é Deus, mas Deus quer que você também trabalhe neste processo de restauração, que envolve a sua busca através da oração, da intercessão, do jejum, da sua consagração, através de uma vida transformada por Deus, você corrigindo ali defeitos, erros que estão nas suas mãos para corrigir. Aqueles que não estão, você clama a Deus para que Ele te ajude nessa correção, e clamando a Deus para que o seu marido, para que a sua esposa também seja transformado pelo Senhor. Mas também não vai eximir você de ter comportamentos de acordo com aquilo que você ora. Há muitos cônjuges que estão buscando pela restauração dos seus casamentos, mas aí o marido chega em casa, quer conversar, não é a volta ainda. Ainda não é a volta, ainda tem um caminhar ainda pela frente, mas ali, porque o marido não voltou humilhado ali, pedindo perdão, chorando, de joelhos, a mulher manda o marido embora. Não quero conversa com você não, some daqui. A mesma coisa acontece com muitos varões, muitos homens fazem exatamente isso. Estão orando para Deus transformar, mas aí Deus manda a esposa ir em casa, ele enxota a mulher, manda a mulher embora. E isso é muito complicado. A gente precisa entender que não é na força do nosso braço, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pela capacidade, pelo poder divino, pela vontade divina, mas requer de nós posturas que sejam coerentes com a nossa busca, né? Estamos orando para que Deus traga o marido? Ok, então precisamos recepcionar o marido de uma forma gentil e agradável. Claro que nunca favorecer o pecado, mas isso não significa nunca receber o teu marido, nunca conversar com o seu marido, ou conversar com ele de maneira grossa, áspera, sabe? Ou a mesma coisa com a esposa, né? Tratá-la de forma rude, insensível, né? Como se você quisesse manter um ar de superioridade, de frieza. Isso está muito errado. Não pode ser nesse sentido. Mas também não pode ser no sentido de que você precisa fazer todas as coisas, dizer sim para tudo que o seu marido ou sua esposa fala com você, porque isso vai restaurar. Não é assim. É preciso dosar as coisas, é preciso discernir as coisas e é preciso manter equilíbrio e coerência naquilo que você faz. Aquilo que você ora precisa reverberar nas suas atitudes. Não adianta você orar uma coisa e você agir de maneira completamente oposta. A mesma coisa vale para você que está orando pela restauração do seu casamento, mas aí você está apoiando que outros casamentos sejam desfeitos. Você está torcendo para que casamentos sejam, acabem, porque você acha que não, isso e aquilo. Então tire o seu achismo, vá direto para a palavra do Senhor. O que a Bíblia falar, você fala. O que a Bíblia calar, você cala. E assim sucessivamente, tá? Então é importante ter equilíbrio e coerência. Não é você que restaura o seu casamento, mas a restauração passa pelas suas atitudes também. E aí, queridos, para finalizar, um quinto ponto que é muito, muito importante que a gente diga aqui, sobre desistência. Tudo isso que nós falamos aqui leva ao quinto ponto. Se você cometer esses erros aqui, que nós falamos, os erros anteriores ou outros erros, isso vai consecutivamente te levar à desistência. E muitos têm desistido, né? Talvez esse seja o erro mais triste, o erro mais grave, né? Que é o erro de você buscou um certo tempo, você determina o tempo que você vai buscar. Eu vou buscar por 5 meses, vou buscar por 1 ano, vou buscar por 2. Se Deus não fizer, Ele não quer fazer e tal. Você está determinando como e quando Deus deve agir.
E não é assim que funciona. Nós precisamos lembrar que o soberano nessa história toda é Deus e não nós. É Deus que pode todas as coisas, é Deus que determina passado, presente e futuro, é Deus que faz as coisas acontecer e não nós. Então, nós precisamos entender que o tempo é do Senhor e precisamos caminhar de acordo com isso. Bom, se o tempo é do Senhor, vou esperar no Senhor. Vou trabalhar nas minhas questões que eu preciso corrigir, aquilo que eu não consigo, vou orar a Deus para Deus me ajudar, para que Deus me transforme. Vou interceder pelo meu cônjuge, vou interceder para que Deus afaste ele da mulher estranha, afaste ele do pecado, converta ele. Vou interceder para que a mulher estranha, o homem estranho, possa encontrar alguém ou voltar para o seu esposo, a sua esposa, caso sejam casados. Vou orar nesse sentido, mas eu não vou desistir da minha luta por restauração de casamento. Muito pelo contrário, eu vou persistir. Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8 vai dizer que nós colhemos o que plantamos. E vamos sim colher todos os frutos se nós não esmorecermos, se nós não desistirmos. A seu tempo colheremos. Se tem essa partícula pequenininha de 2 letras ali, condicionando a questão. A colheita é condicionada à não desistência. Você não pode desistir. Você precisa permanecer. Vamos colher tudo aquilo que estamos plantando hoje? Vamos. Mas se você plantar e você desistir, querido, você é como aquele que nadou o mar inteiro e morreu ali na praia. A gente não pode desistir. A luta pela restauração de casamento requer que você seja persistente, que você tenha bom ânimo. Jesus disse isso para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se nós estamos com Ele, vamos vencer também, porque somos mais do que vencedores. É o que a Bíblia nos assegura. Portanto, meus amados irmãos, não desistam. Procurem corrigir esses erros. Se você tem cometido algum desses erros que a gente falou, e eu gostaria que você pudesse comentar aí embaixo, se você cometeu algum desses erros, descreva aí: olha, tenho cometido este erro, mas daqui para frente vou procurar mudar e eu não vou desistir, eu vou persistir, e Deus vai transformar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer a coisa acontecer. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.